Bem-vindos a este Floripa em Foco especial para falarmos de iridologia. É com muito prazer que recebemos novamente o microsemiotista oftálmico, o Edson Miguel Bonotto. Bem-vindo, Ed. Das intimidades todas. Obrigado, Silvio. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes. Vamos falar um pouco mais sobre microsemiótica oftálmica e iridologia. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É a mesma Nós vamos estar sempre falando nesses dois termos. Iridologia é o que nós mais conhecemos, né? Microsemiótica oftálmica, então, é o aspecto científico da iridologia. E que abriu um pouco a abrangência da iridologia também, né? O microsemiotismo. Sim, oftálmico. a microsemiótica especificou a iridologia. O que um iridólogo faz? Como um iridólogo trata e, principalmente, Silvio, o que um iridólogo pode tratar dentro da multidisciplinaridade, então, do assunto saúde. Né? Como nós podemos, então, o que um iridólogo faz, o que ele trata. Né? Então, um homeopata, ele trata disso. Um alopata trata disso. E um microsemiotista trata disso. Mas esse disto do microsemiotista é bem amplo, né? Porque dá para ver praticamente tudo através da íris humana, né? Sim, então, a partir do ano de 2005, ficou especificado dessa forma, então. A microsemiótica, então, trata a fortalecer a genética e equilibrar o sistema nervoso simpático e parasimpático. Muito bem. Edson, né? Mas enfim. Edson, você estava comentando antes do programa de que o que a gente vê na íris, o que o microsemiótico oftálmico vê na íris, é praticamente a casa do indivíduo. Como assim a casa do indivíduo? Boa pergunta, Silvio. Então, a íris, nós podemos fazer uma analogia com um painel de controle. Painel de controle geral, de tudo. Tudo, da nossa casa. Tudo que nós falamos da nossa casa, tá? O nosso ser. Tudo que abrange o nosso ser. Né? Desde o movimento físico, né? E espiritual. Todo esse movimento da nossa existência. Então, tudo o que nós somos está na nossa íris. Olha que interessante. Tudo que nós somos está na nossa íris. Então, através da nossa íris, nós podemos compreender essa origem. E falando na casa, então, a íris ela mostra o que está em desequilíbrio na casa. Se é as fundações, se é a higiene, se é a briga. Perfeito. Isso tudo é visível. Exatamente. A fundação, né? A higiene, né? A higiene é o movimento metabólico. O que é interessante, por exemplo, eu comer e o que não é interessante que eu ingira, né, de acordo com o que a minha casa necessita. Muito Né, bem. que tipo de nutrientes a minha casa necessita para ficar sempre em equilíbrio. E aonde exatamente na íris é que dá a questão do aspecto físico, da infraestrutura da casa, dos ossos, da constituição do nosso corpo? Qual é a característica que conversa, que dá essa informação? Então, nós vamos ver no vídeo, daqui a pouco vamos pedir o vídeo, Sim. né? Nós vamos ver, então, nós olhamos a íris. A íris é a parte colorida dos olhos, né? No meio da íris nós temos a pupila. A pretinha. Isso. Que a pupila, pulsa, né? isso. Ela tem um movimento de pulsação. É um movimento constante. A pupila ela está sempre abrindo e fechando, né? E na parte externa da íris nós temos o que nós denominamos o corpo ciliar. E a borda da íris. Depois nós temos essa parte branca dos nossos olhos, que nós denominamos esclera, né? Esclera. Isso. Então, essa parte da íris. Então, nós observamos na borda da pupila. Nós vamos olhar no vídeo. Na borda da pupila, então, nós olhamos a nossa informação genética. O que nós trazemos de informações genéticas. Na borda da pupila, entre a pupila e a íris. Isso, na borda da pupila. Nós temos, então, a OP, que é orla pupilar interna. OP. De acordo com a espessura da OP,
nós sabemos então qual é a estrutura caracterológica da pessoa. Caracterológica. Caráter. De caráter. Isso, de caráter. Na medicina oriental chinesa, nós conhecemos os elementos: madeira, metal, o fogo, a água e o terra. Sim. Então, na borda da pupila, nós podemos olhar essa informação caracterológica. Os elementos constitutivos. Constitutivos, isso. Então, de acordo com cada elemento. E dentro desse estudo, nós observamos, então, tanto as sensibilidades que cada elemento tem e também a característica psíquica de cada elemento. Cada elemento, fogo, terra, água, Isso. ar. Qual é a sensibilidade do elemento madeira, por exemplo? Na pessoa. Isso, da pessoa. Então, o elemento madeira é o fígado. É o fígado. O fígado está relacionado com o madeira. elemento madeira, o fígado e a vesícula. O metal, o pulmão e o intestino grosso. O fogo, o coração e o intestino delgado. O água, o rim e o bexiga. A rim é a bexiga. E o terra, então, é todo o movimento gonádico, hormonal. Nossa. Então, essas são as 5 estruturas caracterológicas. E isso é padrão convencionado. Fígado, madeira, metal, intestino e pulmão. Sim, isso é a tradição. Isso é a medicina. Na medicina chinesa, e vem então na íris, nós identificamos na borda da pupila a OP, a estrutura caracterológica. Então essa é a fundação da casa. E dá para saber ali também se está faltando madeira, está precisando metal. O que tem então a OP, ela serve, para que serve nós sabermos da OP? Né? A OP, ela me ensina, ela me diz qual é o oligoelemento que essa constituição tem carência. Oligoelemento. Oligoelemento. Os oligoelementos, então, eles são os catalisadores dos outros nutrientes. Eles têm a função catalítica. Das reações químicas. Exatamente, todas essas. De absorver os nutrientes que tu precisa, que nós precisamos. Então, as alterações nesta área da íris me indicam, então, que está precisando de reforço na estrutura da casa. Olha, que interessante. E se está faltando madeira, por exemplo, na minha casa, como é que eu vou... O elemento suprir? madeira, O madeira, ele tem uma carência, então, de manganês. 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 O metal tem uma carência de manganês-cobre. Então, o metal são as sensibilidades respiratórias, pulmão e intestino grosso. Gripes constantes, sinusites, renites, amidalites, flebites. Tudo que for do trato respiratório e inflamatório e infeccioso. Olha, está relacionado ao metal. Isso, então o pulmão, a função ao metal, ao pulmão e intestino grosso. Né? E a característica comportamental dessa pessoa, né? Normalmente não, essa constituição metal, né? Então é uma pessoa que tem uma característica de ser, então, metódico, controlado. Ele gosta das coisas, ou ela gosta das coisas repetidas, dentro de uma rotina. Aquele que tem muito metal, que é muito metal. Não, essa é a característica comportamental do metal. Do metal. Do metal. O metal é um elemento estático. Aquele que tem bastante, então é bastante organizado, metódico. Aquele que tem pouco metal é mais solto. É isso? Não, ele não varia dessa forma, Silvio. Como é que é? Mas essa é a característica comportamental dele. O desequilíbrio leva ele a manifestar os sintomas, esses sintomas que eu acabei de relacionar, né, como sinusites, enfim, bronquites, todas as sensibilidades respiratórias. Ele tem uma sensibilidade nas mucosas, né? Nas mucosas, por exemplo, também a alergia. Então, um desequilíbrio do metal leva a manifestar esse tipo de sintoma. No trato respiratório. Isso, a renite é um desequilíbrio, é um sintoma do desequilíbrio. Olha, então, ele tem uma carência de manganês cobre. Né?
E isso com medicamento, alimentos ricos em cobre. Então essa informação, nós observamos essa informação na borda da pupila, né? E aí então nós vemos se ele está faltando ou não esse oligoelemento. E a terapia da microsemiótica, a terapia flor de íris, então tem esse objetivo de repor esses nutrientes ou ativar a memória celular de como absorver esses nutrientes em equilíbrio. Ativar a memória celular. Então, a microsemiótica, ela é um tratamento nutrigenômico. Nutrigenômico. Nutrir a genética. Então, é isso que eu falei inicialmente da microsemiótica. O que a microsemiótica trata? Fortalecer a genética, ativar a memória genética. Olha... A memória genética. Eu nem suporia de que o problema do funcionamento da célula podia estar na sua memória. Na memória. Então, mais adiante nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Assim, tudo o que nós precisamos já está na nossa memória, Silvio. Olha que interessante isso. O ser humano tem a memória do que ele precisa. E a íris é a possibilidade de nós acessarmos a essa memória nossa. E com isso, então, nós recuperarmos o equilíbrio. Tudo o que nós precisamos já está na gente. O que nós precisamos é ativar essa memória de equilíbrio. Que fantástico isso. Sim. Memória do equilíbrio. Isso já das várias gerações. Sim, da origem. Da origem do a origem. ser humano. Aonde tem origem a minha árvore genealógica? Quando começou a minha árvore genealógica? Em que lugar do planeta? Então, a cor da nossa íris está relacionado com essa memória. A cor. Constitucional, a nossa constituição. Então, da onde nós viemos? Próximo da linha do Equador, distante da linha do Equador, de acordo com a cor da íris. Quanto mais escura for a íris, mais próxima da linha do Equador. Porque tem mais luz, tem que ter o olho mais escuro. Mais melanina. Porque quem tem o olho mais claro sofre mais com a luz do sol. Exato. Olha que interessante, eu Exato. nunca tinha feito essa Então relação. a melanina é o que dá cor para a Sim. nossa pele. Na pele. O negro tem bastante Isso, melanina. É melanina, né? Então agora eu posso pedir o vídeo 1. Eu acho que a gente está já na hora do intervalo, vamos fazer um intervalo. Tá. Na volta a gente vê o vídeo 1, então. Que vai nos mostrar... A origem, uma constituição, vou falar da constituição e as sensibilidades dessa constituição. Isso. A gente vai assistir uma gravação que o Edson Bonotto fez de uma íris, do pulsar de uma íris, e é o vídeo que a gente vai ver daqui a pouco, depois do intervalo. E você já pode ir mandando um e-mail para naturalequilibrio@hotmail.com, naturalequilibrio@hotmail.com, para concorrer ao sorteio de uma consulta com o microsemiotista oftálmico Edson Bonotto. A gente vai para um breve intervalo e já volta no Floripa em Foco na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Voltamos com o Floripa em Foco especial com o microsemiotista oftálmico Miguel Bonotto. Edson Miguel Bonotto, não Ed, como é carinhosamente conhecido. Carinhosamente. Você, telespectador internauta, pode concorrer a uma consulta com o microsemiotista oftálmico o Edson, mandando um e-mail para naturalequilibrio@hotmail.com. naturalequilibrio@hotmail.com, você manda a sua mensagem e o Edson vai sortear uma consulta ali no Espaço Natural Equilíbrio, que fica na Trindade, né? Agronômica. Na Agronômica. Agronômica. Perto isso. da penitenciária, do Angelone, ali é bem fácil. Isso, né? bem fácil de chegar, facílimo de chegar. Isso. Vai mandando um e-mail para naturalequilibrio@hotmail.com, que o contato a gente faz depois. E o Edson estava justamente explicando no último bloco sobre os oligoelementos, que são os 5 elementos constitutivos. Isso, são as 5 estruturas caracterológicas humanas, conhecidas
até hoje, né? As 5 estruturas caracterológicas, né? Então, voltando àquela ideia da casa, né? Então, a nossa estrutura caracterológica, então, é a fundação da nossa casa. Né? E depois disso, nós temos a nossa constituição, que nós estávamos falando no primeiro bloco, né? E que agora eu vou solicitar uma imagem, né, o vídeo, e vou falar dessa primeira constituição. Né? Tá rodando aí essa íris é azul, uma íris azul. Né? Isso, olha como é uma íris com o fundo dessa íris, então é um fundo azul, um estroma azul, e nós podemos observar dessa íris, então, o que chama a atenção é, primeiramente, o tamanho da pupila. Essa pupila ela está em midríase, quer dizer, ela está aumentada. Naturalmente ou é alguma patologia? Não, esse é o desequilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Né? Como ela está aumentada, nós podemos observar que nessa íris, então, tem um estímulo de adrenalina a mais. Né? A pupila dilatada é típico também de algumas drogas, né? Alguns usuários de droga dilata. Sim, algum tipo de droga dilata. Então, falando em droga, uma das primeiras coisas que é solicitado numa consulta de iridologia é se a pessoa está fazendo uso de algum tipo de medicamento e algum tipo de droga também, né? Porque isso vai aparecer. Porque essas substâncias então fazem com que a pupila fique dilatada. E eu posso ter uma interpretação, né, errônea a partir disso, né? Se não tiver uma boa Mas informação. então, após esses primeiros cuidados, uma interpretação de uma pupila em midríase me indica que essa pessoa está com pressa. Ela está ansiosa por alguma coisa. Está correndo desnecessariamente. Isso, ela está apressada. O ritmo da batida dela está acelerado. Então, olha como essa pupila está em midríase, né? Outra coisa que nos chama atenção nessa íris, então, são essas psoras, são esses pontinhos marrons sobre o estroma. Então, essa parte da íris é a constituição da pessoa, é o movimento metabólico, é o fenótipo. Então, como a genética se manifesta. A genética, que é a OP, se manifesta sobre o fenótipo. Esses pontos marrons sobre a íris azul, então, estão, vamos dizer, fora do lugar? Não, eles estão no lugar. Eles são a estrutura constitucional dessa pessoa, né? Mas eles indicam tanto a característica de comportamento dessa pessoa, como também o tipo de sensibilidade que ela manifesta, que ela vem e tem possibilidade de manifestar dentro ou quando ela entra em desequilíbrio. E essa pupila que está na tela, especificamente, ela está desequilibrada? Sim, esse aumento... A midríase é um desequilíbrio. Midríase é um desequilíbrio. Que é a ampliação, o aumento. Isso, nós temos a miose, que é a pupila pequenina, aquela pupila bem pequena, e a midríase, que é a pupila grande. Então, esse é o movimento, né, de inspiração e expiração. E o movimento de pulsar da pupila, nós observamos aonde está o ritmo de exigência, de cobrança dessa pessoa dizer que ela precisa ser desse jeito, dela se exigir que ela seja desse jeito, dela se cobrar, não somente ela se cobrar, como a percepção que ela tem do próprio ambiente cobrando ela. Ou seja, a explicação que todo mundo diz, eu sou assim porque todo mundo me cobra que eu seja assim. Porque se eu não for assim, eu não consigo dar conta e etc. É a visão de mundo da pessoa. De cada um. Olha que a íris, ela mostra como você é, só você. O que você pensa e o que você diz para você mesmo. Né? E todo esse movimento, então, das autojustificativas. Ou seja, eu estou constantemente me justificando. Eu preciso ser assim. Eu tenho que ser desse jeito. Esse é o meu comando. Então a íris mostra o meu mundo.
O meu mundo. Então dá para alterar o comando, a programação e, consequentemente, Então, o tratamento da microsemiótica, da terapia flor de íris, né? A terapia flor de íris é a terapia desenvolvida pela microsemiótica. são florais. São florais, oligoselementos, fitoterápicos, minerais, que vão então fortalecer, ativar essa memória genética e equilibrar esse movimento simpático e parasimpático da nossa vida. A célula, diga. Simpático e parasimpático, então, são os neurotransmissores, aonde os neurotransmissores atuam. Então, o sistema nervoso parasimpático É o responsável é a pelos... porta É a porta do tempo. Porta do tempo. Isso. O parasimpático, Isso. E o movimento simpático é a porta do espaço. isso. Eu Só venho do tempo e eu entro no espaço. do tempo e do espaço. Só para esclarecer, Edson, o simpático, as funções simpáticas e as funções parasimpáticas do corpo, quais são mesmo? Então, Batimento do coração, respiração é parasimpático. parasimpático. Isso. Então, todo movimento motor, autônomo, automático, né? Que não Fluxo precisa, respiratório. não precisa pensar para Não. executar. Né? Está acontecendo. Esse é o movimento parasimpático. Parasimpático. Isso. E tudo que está relacionado, então, com a nossa vontade, então é um movimento simpático. Simpático. Isso. É o nosso comando, é o meu comando. É o muito meu bem. comando. Então, o que eu dou conta no meu comando, né, eu faço. E o que está fora do meu comando, às vezes eu faço a mais ou a menos, que é o movimento parasimpático. E aí é que já fica um desequilíbrio. É aí onde nós experimentamos, então, o desequilíbrio, Silvio. Que Então, interessante. esse é o ponto entre o tempo e o espaço. Eu quero fazer, né? Mas eu não lembro como fazer. Ou então eu não me sinto apto a fazer. Então, Isso dá para resgatar na memória da célula. Então, esse é um tratamento. Então, um tratamento microsemiótico, ele visa esse equilíbrio entre o tempo e o espaço meu. Tempo Ou e seja, espaço. eu me sentir apto a fazer o que eu tenho desejo, o que eu sinto necessidade de fazer. Ou seja, me manter adaptado ao meio, de uma maneira que eu me sinta cada vez mais satisfeito, sendo. Que interessante, Edson. Isso não para de abrir o leque de conhecimento. Quer dizer que qualquer dificuldade que eu tenha na vida, seja física, de adaptação, de ideias, eu posso identificar isso na íris e trabalhar a memória celular para resolver essa questão, equilibrar essa questão? Sim, a íris, ela mostra o movimento de inspiração e o movimento de expiração. A inspiração é uma tensão e a expiração é o relaxar. Relaxamento. É o relaxar. Então, na nossa íris, nós podemos saber aonde que tu está preso, aonde que você está trancado, aonde você está tensionado e o que tu pode fazer para relaxar. Relaxar é te autorizar, é se sentir seguro, é se sentir apto. Isso é relaxar. Não é tu amolecer, não. É você dar o próximo passo. Baixar a guarda, baixar as defesas. Isso, baixar as defesas, você sentir seguro para fazer o que você deseja fazer. É você ter a resposta da tua pergunta. Então nós podemos estar olhando sempre dentro dessa forma. Então a íris, ela mostra aonde que eu estou travado. Aonde que está o meu impedimento? Onde que eu estou impedido? O que está me impedindo? Seja impedimento de qualquer ordem, física, mental, emocional. Se eu estou adoecido, se eu estou adoecendo com frequência, se eu tenho hipertensão, se eu tenho insônia, ou se eu sou ansioso demais, aonde que está? Quando começou esse desequilíbrio? E o que eu posso fazer para recuperar esse equilíbrio? Fantástico, senhor microsemiotista oftálmico Edson Bonotto. E isso tudo gravando 20 segundos do pulsar da íris e depois analisando, avaliando, fazendo o diagnóstico. Sim, a imagem.
né? É feita uma imagem. Então, a minha maneira de fazer a consulta, então, é essa filmagem. Essa onde filmagem. eu posso ver a batida. E a filmagem faz ali na hora, né? 20 Não. segundos com uma Isso, 20 filmadora, segundos, uma 20 máquina segundos fotográfica. com o aparelho para esse objetivo mesmo. Sem dor, sem contraindicação nem nada. Tinhas uma outra filmagem, mas acho que vamos assistir numa Numa próxima outra oportunidade a né? gente vê outra filmagem, Silvio. Isso tudo de pacientes seus, essas filmagens todas, essa Sim, íris são azul são pessoas que já têm contato com o trabalho já há algum tempo. também. Legal, legal. Conversamos com o microsemiotista oftálmico Edson Miguel Bonotto. Envie um e-mail para naturalequilibrio@hotmail.com para concorrer a uma consulta com o microsemiotista Edson. Se você quiser entrar em contato pelo telefone, é o 3207 4052. 3207 4052, que é no Espaço Natural Equilíbrio, ali na Agronômica. Exatamente. E tem também o celular 9958 4540. O que é isso? TIM? Oi, claro. É TIM. TIM. Agora tem essa confusão Claro, de operadora, né? Tem é que ter fundamental. um celular para cada operadora. Obrigado pela presença, Edson. Voou o nosso tempo. Verdade, Silvio. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Obrigado mais uma vez, então, e obrigado você, telespectador internauta, pela audiência. Acompanhe a reprise daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.